Olá, feliz dia, um dia abençoado. Permita ter seu coração tocado por Deus nas mensagens do programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado, sinta-se muito bem-vindo. Em sua palestra de hoje, o preletor Ennio Masaaki-Hara é direto ao enfatizar: abandone o medo, imperdível. O dia da Aceite ou Noie foi celebrado em 12 de agosto na Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Veja como foi. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Mas muitas pessoas se reduzem a baratas só para se sentirem pisadas. Fogem da luz porque temem brilhar. Correm da escuridão, mas carregam seus próprios fantasmas. Por trás de tudo isso está o temor. Por isso, abandone o medo. Fiquem com as palavras sempre certeiras do preletor Ennio Masaaki-Hara. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Aceite ou Noie, esse modo feliz de viver. E o assunto de hoje vai servir para muitas pessoas, porque fala de uma coisa terrível, que é o medo. Qual é o papel do medo na vida de uma pessoa? E para estudarmos sobre este assunto, livro Guia para uma Vida Feliz, que é esse livro aqui, ó, maravilhoso, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E aqui no capítulo 3, ele fala sobre abandone o medo. Eu já disse certa vez aqui no programa da Aceite ou Noie, que eu nasci lá no meio do mato, né? Sofri bastante, e dentre os meus sofrimentos, um deles era a vergonha e um outro era o medo. E a primeira vez que eu fui num seminário na academia da Aceite ou Noie, naquelas épocas, 1900 e nada, durante a programação do evento, tinha uma autoapresentação. E o que era essa autoapresentação? Era você ir lá na frente do palco e só falar o seu nome e a cidade que você mora. Então, formava uma fila e todo mundo subia lá, e eu me chamo fulano de tal e moro na cidade tal. Até aí, super simples e normal. Para muitos, para outros, nem tanto. E o meu caso, por exemplo, à medida que ia chegando a minha vez, meu Deus do céu, suava. Tanto é que, na primeira vez que eu estive lá, na academia da Aceite ou Noie, para falar o meu nome e a cidade, deu um branco que só lembrei do nome. Nem a cidade que eu morava não lembrava mais. Mas por que isso acontece? Vamos ver aqui no livro Guia para uma Vida Feliz. Que é mais temível? Perguntou em certa reunião o presidente da mesa.
é a doença, porque a doença mata, respondeu alguém. A coisa mais temível é a pobreza. Quando ficamos pobres, não podemos comer nem estudar, disse outro. A desgraça mais temível é a derrota numa guerra, disse uma outra pessoa. Por ter sofrido derrota na guerra, o Japão caiu na miséria e as pessoas não têm dinheiro para comprar remédios. Vocês têm razão. Mas por que se fica doente? Continuou o presidente da mesa. Por causa da má alimentação, opinaram alguns. Por que se toma ar frio? Disseram outros. Porque morando na mesma casa e comendo os mesmos alimentos, uns ficam doentes e outros não? Indagou então o presidente da mesa. Ninguém respondeu. Porque apanhando o mesmo vento frio, uns ficam resfriados e outros não. Já parou para pensar isso? Tem um monte de gente, vai lá, come determinado alimento, uns falam, esse alimento me fez mal, e o outro nem lembra o que comeu e está 100%. Quando começa a ficar preocupado e temer a doença, temer a morte, temer o fracasso, isso acaba ocorrendo. Você fala, mas que coisa gozada. Vamos ver um exemplo bem claro. Se você for numa fazenda, lá tem um monte de aves, por exemplo, aves silvestres, onde não tem contato com a mente humana. Esses pássaros, eles tomam chuva, tomam vento, sol, comem aquelas coisas que dão lá no mato e não ficam doentes e nem tampouco resfriados. Já viu passarinho resfriado? E por que não fica resfriado? É porque o pai dos passarinhos, o avô do passarinho, a avó do passarinho não fica falando, cuidado, netinho, não saia na chuva, porque senão você fica resfriado. Graças a Deus. Então, na cabeça dos passarinhos, não tem essa informação. Chuva dá resfriado. E graças a Deus, na cabeça dos animais não tem essas informações. Mas quando o ser humano começa a se aproximar até dos animais, começa a levar essa informação, começa a dar um monte de medicamentos, começa a contaminar, influenciar o meio onde esses animais vivem e acaba também ficando doentes. E aqui explica nesse livro Guia para uma Vida Feliz, que a gente vai criando, através do nosso viver, algumas situações que vai nos apavorando, e esse pavor dessas coisas negativas, a gente atrai por estar reconhecendo a existência dessas coisas. Quando eu tenho medo da doença, é porque de uma certa forma eu estou reconhecendo a doença. Quando eu tenho medo do fracasso, é porque eu estou reconhecendo a ideia da existência do fracasso. E aquilo que eu então mantenho na minha mente e que acaba se projetando temporariamente na minha vida, no meu meio ou no meu destino. Continuando aqui no livro, Guia para uma Vida Feliz. Então, para você que está em casa, está passando ali por algumas dificuldades, está com uma certa dor aí na coluna, está duro até para andar. Sugestão. Começa a ler obras que falam não de doenças. Sabe os remédios que você toma, tem bastante em casa? 3 caixas de sapatos cheios de remédios, deixa bem escondidos. Não precisa nem jogar fora não, mas esconde bem, para não ficar toda hora vendo o remédio e lembrando, eu preciso tomar remédio. E tem gente que é assim, coloca na agenda do celular, do tablet, sei lá, no computador, já programado para despertar o aparelho, porque tal hora tem que tomar remédio, sem problema nenhum. Se tem que colocar ali mensagens para te lembrar que tem que tomar remédio, por que ele não coloca então ali mensagens para te dizer, sou filho de Deus, eu sou saudável, sou filho de Deus, eu sou próspero, sou filho de Deus, eu consigo. Essas coisas não coloca. Ô, vontade de bater. E depois ainda reclama, a vida está difícil, está complicado, está mesmo, só lembra dessas coisas ruins, né? Quando se tem medo e é formada toxina no sangue, esta enfraquece o organismo, seja do ser humano, seja do animal,
e até pessoas de constituição física forte e robusta podem tornar-se vulneráveis a várias doenças. Caramba! Eu como o mesmo alimento que o outro comeu, eu passo pela mesma situação que o outro passou. Então o outro vai lá e fala maravilhosamente bem e nem soa. Em compensação, o outro quase se derrete lá em cima do palco. Um outro come lá comida estragada, por exemplo, porque pega cestas de lixo nas calçadas. A turma hoje fala, não lava bem a mão, desinfeta, pega álcool, não sei o quê, porque está tudo aí, ó, contaminado. O pessoal da rua, com aquela mão lá que está hiper suja, alguns, vai lá, recebe o alimento, pega, come, lambe até o dedo. Não ficam doentes. Na cabeça deles, a prioridade não é a doença, é o alimento, é a sobrevivência. Agora, na nossa cabeça, fica pensando, será que não está com validade vencida? Será que não está estragado? Será que não vai fazer isso? Será que não vai fazer aquilo? Ah, eu comi isso agora. Será que se eu não comer isso também não vai fazer mal, não? Será que misturar as duas coisas não faz mal? Olha, já são 11 horas da noite. Será que eu comer isso aqui não vai fazer mal para mim? E coloca um monte de informações. Eu conheço uma pessoa que é lá do Pernambuco, Garanhuns, hoje mora em São Paulo, no interior de São Paulo. Depois das 6 da tarde, não há Cristo que a faça chupar manga. Então só pode chupar manga durante o dia até 6 da tarde. Depois das 6, nem pensar. Se oferecer manga para ela, volta a sua cabeça a manga. Porque na cabeça dela alguém colocou, manga à noite faz mal. Só que ninguém falou isso para mim, graças a Deus. Então para mim pode ser 6, 7, 8, 9, 10, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, que tal, então, se você que está em casa agora, assiste o programa da Seite Noé, e teme o fracasso, teme as decepções, teme os nãos, teme uma série de coisas. Tira isso da cabeça. Porque quanto mais você teme, você mais atrai. E o seu objetivo não é atrair coisas ruins, muito pelo contrário. É manifestar as coisas boas que você tem para o bem do próximo e o bem da felicidade. Aqui na mesa também tem um CD do preletor José Adalton de Oliveira. São 2 palestras e os temas estão aqui, ó, escritos. Uma, as 5 leis para obter a riqueza, e a outra palestra, riqueza é a ação que beneficia o próximo. Então, 2 palestras. Uma, as 5 leis para obter a riqueza. Te interessa? A outra, a riqueza é a ação que beneficia a pessoa. Riqueza é a ação que beneficia a pessoa. E quantas pessoas buscam a riqueza? Mas, na verdade, explica-se aqui, no CD, em 2. E aqui em São Paulo, por exemplo, nas grandes cidades hoje do Brasil, é um prato cheio, fala a verdade. O que você fica parado em semáforos, em congestionamento? Então, o congestionamento não é para você ficar parado, é para você ouvir coisas boas daqui para frente, né? E muitas pessoas buscam e não encontram, porque a riqueza material ela é uma consequência, tem que ter causas para atrair a riqueza. Caramba, como que eu posso atrair a riqueza? Mas ela é uma consequência, a riqueza material. E qual é a causa? Aí você vai ter que ouvir o CD, não vai ter jeito, né? E sabe quanto custa? É bem caro, mas vale a pena. Bem caro uma cebola. R$8 só. R$4 cada palestra. Ouvir 20 vezes, começa a cair a ficha. Vai ver como muda. Tirar aquelas ideias de medo, que não vai dar certo, que eu não saí para isso. E como não sentir medo? Como não sentir medo? Livro Guia para uma Vida Feliz, www.sni.org.br/livraria virtual. Você tem acesso então a este livro, a este CD, né, de palestras e toda a literatura da Seite Noé.
Para não sentir medo, devemos lembrar que somos filhos de Deus, protegidos por Deus, e que dentro de nós existe a força da vida que nos permite obter ou realizar tudo o que desejamos. Tal qual aquela caixa dourada do conto da história de Fausto, de minha autoria, que fazia surgir do seu interior qualquer coisa quando alguém a esfregava levemente e formulava um desejo. Olha aí. Eu tenho duas filhas. A menorzinha está com 8 anos. Hoje já é, entre aspas, né, já é mais independente. Mas mesmo nessa idade, ou idade de 7 anos, 6 anos, 5 anos, 4 anos, não tem medo. Vamos sair, vamos. Qualquer coisinha, quando sente alguma coisa que precisa, corre para o colo da mãe ou do pai. Então, para ela, criança, a proteção, o pai, a mãe. Está com o pai, está com a mãe, está com os dois, para elas, é tudo que elas precisam nessa vida para enfrentar. E você, que já é marmanjão, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, 90 anos, cadê o pai? É só olhar para si mesmo e vai encontrar Deus aí. E a hora que pegar nas mãos de Deus, não tem aquela música, digamos assim, ecumênica, segura nas mãos de Deus e vá, não tema, segue adiante, não olhe para trás, segure nas mãos de Deus e vá. E tem também aquele ditado que diz assim, quem está com Deus está com tudo, não tenha nada a temer, só que a gente parece que soltamos das mãos de Deus, seguramos no fracasso e temos medo do fracasso. Soltamos das mãos de Deus, seguramos na doença e temos medo da doença. Umas coisas doidas assim. Então, meu amigo, está em casa, gostaria desse finalzinho de recomendar algumas coisas para você, como uma sugestão, uma recomendação. Primeiro, leia mais as obras sagradas que contêm palavras da verdade. E dentre essas obras sagradas, fica aí uma sugestão, livro Guia para uma Vida Feliz. Outra sugestão é, ouça mais as palestras da Seitonoye no seu carro, na sua casa, através das palestras gravadas em CDs. Enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto viaja, dá para ouvir isso. Eu fazia um tempo isso, parei de fazer por preguiça. Esses dias, estava falando com a esposa Viviane, peguei um monte, coloquei no carro, comecei a ouvir de novo. E eu ouço pelo menos 5 vezes cada uma delas. Termina, volta de novo, 5 vezes no mínimo. E passa rápido pra caramba. O que a gente aprende é brincadeira. Outra sugestão que eu gostaria de fazer para você, participa das reuniões da Seitonoye. Que bom é sair no sofá, na cama, deitado, espreguiçando, ouvindo palestra da Seitonoye. É muito tranquilo, hoje você vai lá no site da Seitonoye, www.sni.org.br, tem o YouTube, você liga lá o seu computador, assiste lá, ai que bom. Mas isso ainda é pouco. Participa das reuniões da Seitonoye, vai numa reunião, leva seus amigos, participa de um seminário. Aí sim, a sua vida começa a transformar, quando há uma participação efetiva sua em todos os campos. Que a gente possa se encontrar aí nos eventos da Seitonoye. Nosso muito obrigado, sucesso a todos. Muito obrigado. Seitonoye e Teleton 2013 apresentam Quanto Vale o Tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seitonoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seitonoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seitonoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso?
Muito obrigado, amigos da Seite Noé. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da CD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seite Noé se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 50 14 22 73 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Seite Noé e Teleton 2013. Doe um tempo mais feliz. Por toda a sua importância para a sociedade, a Seite Noé do Brasil foi homenageada na cidade de São Paulo no dia 12 de agosto, em que se comemorou o Dia da Seite Noé na Câmara Municipal. Confira. A manhã do dia 12 de agosto de 2013 iniciou-se mais alegre e iluminada na cidade de São Paulo, onde foi celebrada na Câmara dos Vereadores o Dia da Seite Noé, de acordo com a Lei nº 12.372, de 17 de junho de 1997. Hoje é a 16ª sessão solene de comemoração do Dia da Seite Noé nesta casa. Compôs a mesa o vereador Aurélio Nomura e junto a ele estavam presentes o presidente doutrinário da Seite Noé para a América Latina, preletor da sede internacional Jundi Miyaura, a diretora-presidente da Seite Noé do Brasil, preletora com designação especial da Seite Noé para a América Latina, Marie Murakami, além do preletor Jorge Taba, que quando vereador da cidade de São Paulo foi o propositor da lei, e a presidente da Associação Pomba Branca da Seite Noé do Brasil, aspirante a preletora da sede internacional Lilian Suzy Baf Norimatsu, que proferiu a palestra do dia, na qual convidou a todos para retribuir a homenagem que a casa presta a Seite Noé. Eu gostaria de convidar todos para que a gente retribuísse essa homenagem que a Câmara Municipal de São Paulo nos faz, né? Cada um, né? Todos aqui são extremamente, né, iluminados, cada um fechando seus olhos, pudéssemos agora retribuir, mentalizando o sucesso dos nossos políticos, mentalizando o sucesso do nosso prefeito, o sucesso dos nossos vereadores, o sucesso dos seus ideais, dos seus projetos, porque nós temos certeza que todos eles almejam estar aqui nos representando para fazer o melhor. Então, neste momento, vamos mentalizar. Os seus ideais já estão concretizados. Cada pronunciamento deixou clara a importância da Seite Noé para a sociedade, desde a transformação individual até a amplitude de uma comunidade e, por fim, toda a humanidade. Somente através da conscientização, da consciência de que a natureza é vida de Deus, é que conseguiremos despertar para o fato que nós somos filhos de Deus e atingir então a imagem verdadeira. Vivamos em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, reconciliando com todas as coisas do céu e da terra, e vivamos como verdadeiros filhos de Deus, desenvolvendo a nossa missão de proteger o planeta para as futuras gerações. A gratidão maior nessa festiva data foi direcionada àquele que, com coragem e destemor, transmitiu à humanidade o ensinamento Homem-Filho de Deus. O infinito amor de Deus flui para meu interior
e enigmas fornece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convivência para sempre. Nenhum de nós estaríamos aqui comemorando esse dia da Seitonoye se não fosse aquele que corajosamente, no dia 1º de março de 1930, iniciou o movimento de iluminação da humanidade que hoje já está em mais de 30 países do mundo. Estamos falando do nosso mestre Masaharu Taniguchi. Aqui nós temos dia 27 de setembro, só que do ano de 1931, que o fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi, recebeu por inspiração divina aquele que seria um dos mais reproduzidos, lidos, traduzidos e perpetuados textos doutrinários do ensinamento homem-filho de Deus. É a revelação divina da grande harmonia, composta por palavras cuja simples leitura promove curas e diversas graças até hoje em mais de 30 países em que a Seichonoye está presente. Entre os adeptos e também não adeptos que já tiveram contato com a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, na qual consta logo no início essa revelação, todos sabem o que significa para uma pessoa ler com todo fervor a frase: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Fica a dica para você encomendar esse item no nosso site www.sni.org.br/livraria virtual, um exemplar da Sutra Sagrada. Conheça o poder de palavras cuja vibração é a própria vida de Deus. Tá aí a dica. Muito obrigado pela companhia. Com certeza proporcionou-nos bons sentimentos, mais uma edição do programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Quando Deus recebe suas preces, não gosta de ouvir queixumes, mas também não se agrada da timidez de quem vive se rebaixando, não. Com gratidão e dignidade, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Que Deus o abençoe sempre. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.